Ela estava pendurada a 50 metros do chão, e o bebê, amarrado ao peito dela, dormia como se não existisse o abismo. O sol batia forte nos vidros do prédio, e o vento fazia o corpo da mulher balançar devagar, cada movimento lembrando o quanto a queda seria longa. As cordas rangiam, o pano escorria água, e o pequeno dormia ali, preso por um lenço gasto, a cabeça encostada no peito da mãe. Lá dentro, Ricardo Almeida travou a respiração. Do lado de fora do vidro do seu escritório, aquele mesmo vidro que ele mandava limpar toda semana, uma vida inteira estava pendurada. A mulher passava o rodo como se o perigo fosse parte do trabalho, o olhar fixo, concentrado, enquanto o bebê seguia respirando tranquilo, alheio ao risco. Ricardo piscou, achando que era erro de visão. Mas não. Era real. Um bebê. Um lenço. Uma mulher suspensa no vazio, segurando tudo com as mãos. O som do ar-condicionado parecia zombar do que ele via. Lá fora, o vento batia, forte, cortante. Lá dentro, o silêncio era absoluto. Um silêncio caro, de cobertura estéril, onde nada jamais fugia do controle. Até agora. O relógio marcava 11h02. Ricardo ainda vestia a gravata da reunião que não conseguiu terminar. A xícara de café frio estava sobre os contratos abertos, e a vida seguia igual há 6 meses, estável por fora, desmoronando por dentro. Desde a morte de Camila, ele vivia em piloto automático. Trabalho, relatórios, uma casa silenciosa e um filho que não dizia mais nenhuma palavra. Miguel não falava, não chorava, não sorria. A última lembrança de som que Ricardo tinha do menino era o grito. O grito no dia do acidente. Mas agora havia outro som. Lá fora, o estalo do mosquetão cortou o ar. Ricardo se sobressaltou. Foi rápido, quase seco, como um aviso. A mulher se mexeu, olhou para o alto, ajustou a corda com um movimento tenso. O bebê se remexeu, a cabecinha virou para o lado. Ricardo se aproximou da janela, devagar, sentindo o frio do vidro contra a pele. Ela não percebeu que era observada. Limpava concentrada o rosto suado, o cabelo preso num coque torto, as mãos tremendo só o suficiente para denunciar o medo. E ainda assim, continuava. Quem arriscava a vida daquele jeito? Quem descia um prédio inteiro com um bebê no peito? Ricardo sentiu um incômodo crescer dentro do peito, algo entre raiva e incredulidade. Mas, acima de tudo, admiração, porque ela não parecia vítima, parecia guerreira. E porque, por algum motivo que ele ainda não entendia, ele não conseguia parar de olhar. O vento mudou. As cordas se moveram. O bebê soltou um gemido fraco. E então veio o som. Aquele som que nenhum ser humano esquece depois de ouvir. Um estalo seco de metal se partindo. O som do metal se partindo cortou o ar. Seco, violento, inconfundível. Ricardo sentiu o corpo reagir antes da mente entender. O estalo ecoou no vidro, reverberando pelo chão, e quando ele olhou, a mulher já não estava na mesma altura. Tinha despencado uns 2 metros, o corpo pendendo no vazio, o bebê agora acordado, chorando alto, o som atravessando o vidro como um alarme. O mundo lá fora ficou em câmera lenta. O sol ainda batia, o vento ainda soprava, mas tudo parecia errado, como um filme que perdeu o som. O corpo dela balançava no ar, sustentado por um único cabo, fino demais, frágil demais. Ricardo se moveu sem pensar. A cadeira tombou. A xícara caiu e o café se espalhou sobre os contratos. Correu até a janela e abriu com força, o barulho do vento invadindo o escritório. Moça, segura aí, eu vou te ajudar. Ela olhou para cima, os olhos arregalados, o rosto pálido de terror. Eu não alcanço, gritou. A voz dela veio rasgada pelo vento. O bebê chorava sem parar, o corpinho preso contra o peito da mãe que tentava se equilibrar com uma mão só. Ricardo olhou em volta desesperado e então viu um rolo de corda de segurança esquecido no canto da varanda, deixado pela última equipe de manutenção. Puxou o cabo, amarrou com pressa na coluna de concreto e jogou pela janela. Pega! Gritou, o coração batendo como nunca. Ela esticou o braço, quase perdeu o equilíbrio. Os dedos tocaram o ar. Erraram. Tentou de novo.
Dessa vez, pegou. Ricardo puxou com toda a força que tinha. O corpo dela subia devagar, pesado. O bebê chorava. O vento empurrava. Ele sentia os músculos queimando, os dedos doendo, mas não parou, até que conseguiu agarrar o antebraço dela e puxar com tudo. Os dois caíram dentro do escritório, ela por cima dele, o bebê espremido entre os corpos. Silêncio. Só o som ofegante dos três, o coração batendo fora do ritmo. Tá tudo bem. Ela repetia, mas a voz saía trêmula. Tá tudo bem. Ricardo ajudou-a a se sentar. Ela estava branca, as mãos ainda agarradas no bebê, como se o mundo inteiro coubesse naquele abraço. Você tá bem? Machucou alguma coisa? Ela negou com a cabeça, chorando sem som. E o bebê? Ela abriu o lenço devagar, conferiu. Chorava, mas estava bem. Vivo. Ricardo olhou para o chão, para as cordas, para o vidro aberto. Tudo podia ter acabado em segundos. Aquela mulher, aquele bebê, sua própria vida. De repente, o escritório pareceu pequeno demais, sufocante demais. O mesmo espaço onde ele se escondia da dor, agora tinha se tornado palco de algo que o arrancava da apatia. Por quê? Ele começou, mas não terminou. Ela o olhou, exausta. Eu não tenho com quem deixar ele. E se eu não trabalho, a gente não come. Ricardo não respondeu. Ficou olhando para ela, tentando entender como alguém podia enfrentar o abismo de um prédio e o abismo da fome ao mesmo tempo. A mulher respirava rápido, o bebê ainda chorava, e algo dentro dele mudou de lugar. Um incômodo profundo, uma vontade de fazer algo, qualquer coisa. Do corredor, um barulho interrompeu o momento. Passos. Pequenos, leves, arrastados. Ricardo virou e viu Miguel parado na porta. O menino olhava para o bebê curioso, como se não soubesse se podia se aproximar. Ricardo ficou imóvel, o coração acelerando. Há meses o filho não saía do quarto. Agora estava ali, vivo, presente. O olhar do menino e do bebê se encontraram por um instante, e algo se moveu entre eles, um reconhecimento silencioso, um tipo de vida que renascia. Ricardo sentiu o peso das lágrimas que não chorava há 6 meses. O bebê parou de chorar. O menino sorriu. E o mundo, que até então era feito de vidro e distância, começou a rachar. Se essa história te pegou até aqui, se inscreva no canal. Ainda tem muito por vir. Ricardo ainda sentia o gosto metálico do medo na boca. A mulher estava sentada diante dele, abraçando o bebê com tanta força que parecia querer fundir os dois num só corpo. O choro da criança havia parado, mas o tremor das mãos dela não. Do lado de fora, a cidade seguia indiferente. Carros, buzinas, o ritmo implacável de quem não viu ninguém quase cair do céu. Ele respirou fundo. Você devia ir para um hospital, disse, num tom calmo demais para o que sentia. Eu tô bem, só assustada. A voz dela vinha baixa, quebrada. Trabalhar assim é loucura. Ela abaixou o olhar. Eu não tenho escolha. Se eu não venho, eles descontam o dia. A simplicidade crua daquela resposta o desmontou. Ele, cercado de conforto e seguranças, nunca pensava em ter escolha, apenas em ter agenda. Por um momento quis dizer algo, oferecer ajuda, qualquer coisa, mas não sabia o que podia, ou devia. Foi então que os passos soaram de novo no corredor. Miguel. O menino que há meses se escondia no quarto, agora estava ali de pé, olhando o bebê com uma expressão que Ricardo não via desde antes do acidente. Curiosidade. O menino se aproximou devagar, a ponta dos dedos quase tocando o pezinho do bebê. Ele... é seu? Sussurrou. A mulher assentiu. Chama até. Ricardo engoliu o nó na garganta. Era a primeira vez que ouvia a voz do filho em 6 meses. Um som fraco, rouco, mas vivo. Quis chorar, mas não podia, nem agora. O silêncio seguinte foi tão delicado que parecia bastar para manter os 3 de pé. Mas então o som do salto ecoou pelo corredor. Ricardo! A voz de Sandra Ferreira atravessou o ar como uma lâmina. Ela entrou no escritório sem pedir licença, o perfume caro invadindo o espaço antes do corpo. Parou. Olhou a cena. A mulher encharcada, o bebê no colo,
o filho de Ricardo ajoelhado ao lado. Que circo é esse? Ricardo tentou falar, mas Sandra já estava avançando. Quem é essa mulher? Ela quase caiu da janela. E o que ela está fazendo aqui dentro? Eu salvei ela, Sandra. Devia ter chamado o porteiro, não trazido para o escritório. O bebê começou a chorar de novo, assustado com o tom da voz. Natália. Foi assim que ela se apresentou, rápido, quase pedindo desculpas por existir. Balançou o filho, o olhar baixo. Eu não tenho com quem deixar ele, senhora. Eu preciso trabalhar. Sandra riu. Um riso curto, frio. Claro, sempre tem uma história. Sempre tem um preciso. Chega, Sandra. Ricardo se levantou. Chega, o quê? Vai defender uma estranha? Miguel olhava de um para o outro, os olhos cheios de medo. Natália se encolheu na cadeira, o bebê agarrado ao peito. Ricardo percebeu o mesmo medo que via em Miguel, e algo dentro dele decidiu que não aguentaria mais. Ela vai ficar. O quê? Vai trabalhar aqui. Cuidar do Miguel. O silêncio pesou como chumbo. Sandra piscou devagar, como quem não acredita no que ouviu. Você perdeu o juízo. Talvez, mas ela salvou mais do que a própria vida hoje. Natália ergueu os olhos, confusa. Eu não quero causar problema, senhor. Você não está causando, está resolvendo. Sandra deu um passo à frente, os lábios trêmulos de fúria. Um dia, você vai se arrepender disso. Pode ser. Ricardo respondeu firme. Mas não hoje. Sandra saiu batendo a porta. O som ecoou pelas paredes de vidro, rachando o silêncio outra vez. Natália ficou parada, sem saber se chorava ou agradecia. Miguel, ainda de pé, se aproximou dela e tocou o braço da mulher. Fica. Só isso. E ela ficou. Lá fora, a cidade voltava ao normal. Aqui dentro, o mundo começava a mudar. O que você faria no lugar dela? Arriscaria tudo por um emprego, por um filho, por uma segunda chance? Escreve aqui nos comentários, quero muito ler. A casa parecia mais leve nas últimas semanas. Miguel voltara a sorrir. Natália cantava baixinho enquanto preparava o café. Ricardo, pela primeira vez em meses, sentia o ar entrar e sair dos pulmões sem culpa. Mas o sossego é um animal traiçoeiro. Ele só aparece para ser morto. Naquela manhã, Sandra subiu as escadas com o mesmo perfume adocicado e o olhar frio de sempre. Ricardo, preciso falar com você. Ela entrou no escritório sem esperar resposta e jogou uma pasta marrom sobre a mesa. O relatório que você pediu. Que relatório? O da babá. Ricardo franziu o senho. Você mandou investigar a Natália? Eu mandei proteger meu neto. O silêncio entre eles estalou. Ela cruzou os braços, o rosto tranquilo demais. Você devia saber quem está dormindo a poucos metros do seu filho. Sandra, chega disso. Então lê. Ele abriu a pasta. As primeiras páginas traziam um nome. Natália Souza. Depois, fotos. Um restaurante. Um homem. Um bebê recém-nascido. E então a frase que o atingiu como um soco. Relação extraconjugal com um homem casado, 39 anos, empresário. Ricardo ficou imóvel. O som do relógio virou um martelo. Sandra observava cada microexpressão do rosto dele com a satisfação fria de quem puxa o tapete de propósito. Ela mentiu para você. Te fez de bobo, igual fez com o marido da outra. Cale a boca. Ela se fez de vítima, Ricardo. Você, como sempre, quis salvar alguém para compensar o que não conseguiu salvar antes. Ele fechou a pasta. As mãos tremiam, precisava respirar, pensar, mas a dúvida já tinha entrado. À tarde, encontrou Natália na sala, brincando com Miguel e o bebê. O riso deles era verdadeiro demais, e isso só tornava a dúvida mais cruel. Natália, posso falar com você? Ela o seguiu até o escritório, sem entender o tom pesado da voz dele. Ricardo colocou a pasta sobre a mesa. Sandra mandou investigar você. O quê? Eu não pedi isso, mas eu li. Natália ficou pálida. E o que ela descobriu? Que o pai do Té era casado. O silêncio que veio depois foi uma sentença. Ela respirou fundo. É verdade, mas não como ela contou. Então conta você. Ela contou. A voz firme no início, falhando no fim.
Tinha 19 anos. Ele mentiu, ela descobriu tarde. Os pais a expulsaram. Falou tudo de uma vez, como quem arranca um espinho. Quando terminou, chorava. Eu devia ter dito antes. Tive medo de você me olhar igual todo mundo olhou. Ricardo se aproximou, mas o olhar dela mudou. Havia vergonha e raiva misturadas. Eu não sou o erro que eu cometi. Eu sei. Ele tocou o rosto dela e ela não recuou. Foi 1 segundo, 2, o ar pesado, as respirações misturadas. E quando ele se inclinou para beijá-la, a porta se abriu. Sandra, o tempo parou. Ela olhou a cena. As mãos, a distância curta, os olhos úmidos, e o ódio tomou forma. Eu avisei. Não é o que parece. Claro que é. Você perdeu a vergonha, Ricardo. Ela perdeu a dignidade. Natália recuou, o rosto em chamas. Sandra se virou, os saltos batendo no chão como marteladas. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Pode ameaçar à vontade. Acabou. Ainda não. Naquela noite, Sandra esperou todos dormirem. Abriu o cofre, pegou o colar de diamantes que fora de Camila, o único objeto que Ricardo nunca deixava ninguém tocar, e subiu devagar até o quarto de Natália. O bebê dormia, o quarto silencioso. Ela abriu a bolsa da moça, enfiou o colar no fundo entre fraldas e roupas, e saiu sem fazer ruído. No dia seguinte, o caos seria inevitável, e ninguém sairia ileso. Se essa virada te pegou de surpresa, curte o vídeo para mostrar que você está sentindo junto. A manhã começou fria, mesmo com o sol tentando atravessar as cortinas. O colar foi encontrado logo cedo, na bolsa de Natália. A cena se espalhou pela casa como veneno. Sandra, teatral, chamou os empregados, o segurança e, por fim, Ricardo. O olhar dele, ao chegar, era o de quem não queria acreditar, mas também não sabia como defender. O colar brilhava sobre a mesa, cercado por mãos e murmúrios. Eu não toquei nisso, Natália dizia, a voz falhando. Eu juro. Sandra observava de braços cruzados, satisfeita. É sempre o mesmo roteiro, Ricardo. A coitada que só queria trabalhar. Chega, Sandra. Mas ela já tinha vencido. O dano estava feito. O bebê chorava, assustado com os gritos. Miguel, parado no canto, olhava a cena sem entender. Ricardo tentou raciocinar, conectar fatos, mas o peso da dúvida, aquele mesmo que Sandra plantara, voltava a sufocá-lo. Ele sabia o que via, mas não sabia mais no que acreditava. Natália apertou o filho contra o peito. Eu nunca roubei nada, nem quando passei fome. Ricardo baixou os olhos. E o silêncio entre os dois foi o golpe mais cruel. Tudo bem, ela disse com um fio de voz. Eu vou embora. Não precisa... Precisa sim, cortou Sandra firme. Essa casa tem um nome, e ele não vai ser manchado por uma ladra. Natália não respondeu. Pegou as poucas coisas, amarrou o lenço no corpo e saiu devagar, o bebê dormindo outra vez, exausto de tanto chorar. A porta bateu, e junto com ela, o pouco de paz que havia restado naquela casa. Ricardo ficou parado, olhando o chão. O colar ainda brilhava na mesa. Frio, falso, como a verdade pela metade. Miguel se aproximou. Pai, o que, filho? Ela não fez isso. Ricardo ergueu o rosto. O menino o encarava com a mesma firmeza da mãe, Camila. Como você sabe? Porque ela olhava para a gente diferente. A frase simples rachou algo dentro dele. Durante o dia, o som da ausência tomou conta. O cheiro do café, o silêncio do corredor, até a sombra do bebê no tapete pareciam lembranças que não pertenciam mais àquele lugar. Sandra fingia normalidade, arrumando flores novas, dando ordens. Mas tudo em volta parecia descolorido, morto. À noite, Ricardo entrou no quarto de Miguel. O menino dormia abraçado a um brinquedo esquecido do bebê, um chocalho de tecido barato. Ricardo sentou na beira da cama e ficou olhando. O som do choro distante de uma criança ecoava da rua, e ele não sabia se era real ou apenas a memória da manhã. Abriu o cofre. O espaço onde o colar ficava tinha uma marca leve de pó, um contorno que não batia com a versão de Sandra. Olhou outra vez. E pela primeira vez percebeu. O trinco do cofre estava arranhado. Um detalhe pequeno.
invisível para quem nunca viveu de observar rachaduras, mas ele vivia e entendeu. Ricardo fechou o cofre e respirou fundo. Não disse nada, mas sabia o que precisava fazer. Lá fora, o vento batia contra o vidro, lembrando o mesmo som de quando ela quase caiu. Aquele som que o acordou de um luto que ele nem sabia que ainda carregava. Agora, era outro tipo de queda. A queda de quem acredita tarde demais. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks. Isso faz toda a diferença para continuarmos contando histórias como essa. O dia amanheceu nublado, mas pela primeira vez, Ricardo não sentiu vontade de fechar as cortinas. O vidro da janela ainda carregava uma marca antiga, quase invisível. A mancha do dia em que Natália quase caiu. Ele passava os dedos sobre ela, como quem revisita uma cicatriz, não por dor, mas por respeito. 2 semanas haviam se passado desde que ela fora embora. A casa estava limpa, organizada, silenciosa e absolutamente insuportável. Miguel quase não falava, mas agora olhava o pai de outro jeito, com um tipo de maturidade que só nasce quando a infância é arrancada antes da hora. Naquela manhã, Ricardo colocou o colar sobre a mesa e o observou por longos minutos. O brilho parecia mais fraco. O diamante, que antes simbolizava lembrança e amor, agora era apenas um espelho de culpa. Ele não precisava de mais provas. Sabia o que Sandra tinha feito. Sabia também que o perdão não viria fácil, nem rápido. Pegou o colar, saiu de casa e dirigiu sem destino por ruas que pareciam todas iguais, até parar em frente a um prédio simples, de fachada gasta, onde o som de um choro infantil escapava pela janela. Ela morava ali agora. Subiu os degraus com as mãos suadas, o coração disparado, e bateu na porta. Natália abriu com o bebê no colo. Nenhuma palavra. Só silêncio. Um silêncio cheio de tudo o que nunca foi dito. Ele estendeu o colar. Isso é seu? Você sabe que não. Eu sei. As lágrimas vieram antes de qualquer explicação. Ela não o abraçou, não o perdoou, mas o deixou entrar. Miguel apareceu logo depois, tímido com o chocalho de tecido nas mãos. O bebê esticou os bracinhos, riu. E por alguns minutos, todos ficaram ali, sem passado, sem justificativas. Apenas um instante de paz. Frágil, mas real. Ricardo entendeu então que nem sempre a justiça vem no tempo da verdade. Às vezes ela chega no tempo da coragem, de admitir o erro, de tentar consertar o que ainda pode ser tocado. Enquanto o sol finalmente rompia as nuvens, ele olhou para Natália. Não havia promessa, nem começo de romance. Havia algo mais puro, a consciência de que 2 vidas se cruzaram e mudaram o curso uma da outra, e que, por mais que o mundo seja feito de quedas, sempre há mãos dispostas a segurar. Pausa. E agora, é você que está aqui, comigo, depois de tudo. Você que assistiu essa história até o fim, que sentiu o frio do vidro, o peso da dúvida, o medo da queda. Talvez você também já tenha confiado em alguém errado, ou duvidado de quem só precisava ser acreditado. A verdade é que a vida é cheia de momentos como esse, em que a gente despenca, se machuca e ainda assim tenta continuar. E o mais bonito é que, às vezes, a força não está em nunca cair. Está em quem decide segurar mesmo tremendo. Então, se essa história te tocou de alguma forma, se te fez lembrar de alguém que também segurou tua mão quando o chão faltou, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Sua inscrição ou apoio agora é um gesto que nos fortalece, principalmente depois de histórias tão intensas. Se ainda não é inscrito, esse é o momento. Obrigado de verdade. E se essa história falou com a sua alma, fica mais um pouco. Tem outro vídeo te esperando logo aqui. Talvez ele também te encontre onde você estiver.